Você está ouvindo o episódio número 9 do NovoCast, o podcast do Novo. Na história recente do país, a corrupção tem sido frequentemente flagrada e exposta pelas autoridades policiais. No entanto, criminosos seguem impunes devido à morosidade da justiça e à legislação inadequada. Nesse episódio do NovoCast, nós vamos falar sobre o combate à impunidade, o fim do foro privilegiado, a prisão após a condenação em segunda instância e a Lava Jato. Eu sou Marie e vou conversar hoje com a deputada federal do Novo, Adriana Ventura, e os deputados federais do Novo, Gilson Marques e Marcel Van Hatten. O NovoCast está em todas as plataformas de áudio. Inscrevam-se e compartilhem. Oi, Marcel, é uma alegria ter você aqui no NovoCast. Oi, Marie, imagina, prazer é todo meu participar com você do NovoCast e poder falar com todos aqueles que estão nos acompanhando. Vamos lá. Marcel, ano passado, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que significa que hoje a execução da pena só vai ocorrer após o trânsito em julgado da decisão condenatória. No que essa decisão já prejudicou e ainda pode prejudicar a Lava Jato e outras operações que estão em curso? Em primeiro lugar, uma decisão lamentável porque realmente prejudica muito a perspectiva de punição. A Operação Lava Jato prendeu, por meio das suas instituições participantes, Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, políticos corruptos, empresários corruptos, burocratas corruptos, enfim, que nunca imaginaram até pouco tempo que um dia pudessem estar atrás das grades pelos crimes que cometeram. E agora, lamentavelmente, com essa decisão do Supremo, eles voltam a ter liberdade e dificilmente a sensação de fim da impunidade que nós tínhamos até pouco tempo atrás volta no curto prazo, porque mesmo alterando isso, as pessoas ficam muito desconfiadas de um Supremo Tribunal Federal que vai e volta tanto suas decisões. Além disso, também é importante notar que não atingiu apenas os políticos corruptos, ou seja, aqueles que têm colarinho branco políticos, empresários, burocratas corruptos. O fim da prisão em segunda instância também acabou atingindo muitos outros tipos de crimes que deveriam ser passíveis de prisão, eu diria inclusive já na primeira instância. E agora a gente tem uma situação surreal no país em que quem já passou por duas condenações, tanto por um juiz de primeira instância como por um colegiado, mesmo tendo sido penalizado com a cadeia, a pena de cadeia, ainda assim a pessoa fica solta. É um absurdo. Oi, Gilson, bem-vindo novamente aqui ao NovoCast. Obrigada por aceitar o nosso convite. Opa, eu que agradeço. Feliz demais por participar, ainda mais para conversar sobre um assunto tão importante como esse. Gilson, no ano passado, você protocolou o projeto de lei 5.932, que altera o Código de Processo Penal, em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que se posicionou contrário à prisão após a condenação em segunda instância. Além do seu projeto, existiu outro de 2018 do senador Lazier Martins e a PEC 199 do deputado Alex Manentes, que também prevê a prisão em segunda instância. Explica para a gente quais são as diferenças entre essas três propostas. Com relação aos dois projetos de lei, ambos alteram o artigo 283 do Código de Processo Penal. A diferença entre os dois projetos de lei é bem sensível. A proposta do senador Lazier Martins permite a prisão em segunda instância, porém, ela somente ocorreria por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E aí, levando-se em conta a culpabilidade do condenado em segunda instância. Já o meu projeto transformaria em regra a prisão após o julgamento em segunda instância, iniciando-se, portanto, o cumprimento provisório da pena. Quanto à PEC 199, na verdade, ela sequer deveria se chamar PEC da prisão em segunda instância, porque o que ela faz, na verdade, é reformular todo o sistema recursal brasileiro. Ou seja, todos os processos de todas as áreas, seja lá civil, ambiental, trabalhista, bancário, iriam ser finalizados em segunda instância, não cabendo mais recursos. Quando isso ocorre, nós dizemos que a ação transitou em julgado. E se acaso a parte perdedora desejar modificar o julgado,
teria que entrar com uma nova ação judicial nos tribunais superiores. Portanto, o que essa proposta faz é adiantar o trânsito em julgado para a segunda instância de todos os processos, permitindo, por isso, que a prisão seja após o julgamento em segunda instância. Adriana, obrigada por aceitar o nosso convite aqui do NovoCast. Deputada, a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. No entanto, o foro privilegiado é uma exceção que garante tratamentos diferentes a réus, dependendo dos cargos que ocupam. No contexto da época, a regra foi criada sob o argumento de preservar a democracia e impedir a volta de práticas da ditadura militar. Você acha que hoje isso ainda é cabível? Como melhorar esse sistema? Eu acho bacana explicar para os nossos ouvintes que o foro privilegiado foi criado em um contexto assim do fim da ditadura militar e o surgimento de um Brasil democrático. Na Constituição de 88, que nasceu naquele período, fazia todo sentido haver uma proteção ao foro por prerrogativa de função, né? Uma proteção mais para o mandato do que para o mandatário, né? Para os servidores dos três poderes. Agora, acontece que isso virou do avesso, não faz mais sentido hoje. O que antes servia para garantir a liberdade, a democracia, a justiça, está garantindo liberdade de um grupo específico, né? Um espírito completamente antidemocrático e mostra uma desigualdade perante a lei. Então, a gente precisa brigar para que seja pautado, para que seja votado. Foi o meu primeiro ato na Câmara em 2019, em fevereiro de 2019. Eu continuo apresentando requerimentos de inclusão na ordem do dia, né, da PEC 333, que é do foro privilegiado, e a gente quer alterar a Constituição porque todos são iguais perante a lei, não faz sentido mais de 55 mil autoridades no Brasil terem foro. Gilson, alguns juristas entendem que a regra contida na Constituição Federal sobre a prisão em segunda instância é cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser alterada nem por outra PEC, e que uma proposta para mudar a regra desrespeitaria o princípio da presunção de inocência. Qual a sua opinião sobre esse entendimento? Eu sou muito crítico a essa fundamentação. Primeiro, e lembrando Augusto Conte, que nós precisamos evitar a armadilha de sermos cada vez mais governados pelos mortos. Não é porque tivemos a Constituição de 88, e mesmo que considerássemos nossos constituintes de 32 anos atrás brilhantes, e eu não acho que eles eram perfeitos, eu não acho que eles não erram, e muito menos que nossa Constituição seja perfeita. Aliás, bem pelo contrário. Lembro aqui que a escravidão já foi legal, a proibição do voto feminino já foi legal, e o fundo partidário é legal e constitucional ainda hoje. O que eu quero dizer é que não podemos ficar condenados para sempre a respeitar essas leis. Bem pelo contrário, a lei precisa constantemente ser adaptada conforme os anseios da sociedade. E quanto mais engessada ela for, pior. A lei precisa estar em constante evolução e melhoramento. Falar em cláusula pétrea aqui é colocar uma âncora na sociedade. A justificativa relativa ao estado da inocência é ainda pior. Veja que o próprio STF não é unânime sobre esse assunto. Ano passado, a votação foi de 6-5, alterando uma decisão de 2016 também de 6-5. Mas se pegar a literalidade do artigo que trata do estado da inocência, ele não fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. O que ele fala é até que se prove o contrário. Ora, o cidadão foi condenado em primeira instância, depois condenado em segunda instância, e é só até o segundo grau que se discute fatos. É mais que razoável que ele seja preso. Mas mesmo ultrapassada essa discussão, que de fato não tem consenso, o fato é que muitos juristas ignoram que a Constituição deve ser interpretada de forma harmônica. E quando nós temos aparente conflito de princípios, eles devem ser colocados na balança para verificação do peso de cada um, da relevância. E se de um lado nós temos o estado da inocência, do outro nós temos a vida, a segurança, o direito ao patrimônio, a integridade, todos eles também ameaçados quando nós temos bandidos soltos e não presos.
Marcel, na declaração de inconstitucionalidade, o ministro Toffoli e a ministra Rosa Weber mencionaram em seus votos que a alteração ao artigo 283 do Código de Processo Penal é suficiente para que os criminosos soltos possam voltar para a cadeia. O deputado Gilson Marques apresentou uma proposta de alteração do artigo 283, mas o presidente Rodrigo Maia não colocou a proposta em pauta no final do ano passado, embora você, a deputada Adriana e o deputado Gilson tenham colhido as assinaturas necessárias para a urgência. O que impediu esse trâmite? Marie, na verdade, aqui na Câmara dos Deputados existe um poder muito forte exercido pelas lideranças partidárias e elas, quando se unem para defender uma matéria ou para evitar que ela seja pautada, como nesse caso, impõe uma dificuldade muito maior, mesmo que o trâmite regimental tenha sido observado. Porque no fim do dia, quem faz a pauta, quem faz a ordem do dia é o presidente da Câmara, isso sim também está previsto no regimento, e ele, obviamente, com o apoio de líderes influentes, evita que determinadas pautas, ou melhor, que determinados projetos sejam pautados. E, lamentavelmente, nós obtivemos as assinaturas, fizemos todo o esforço e tenhamos o exato mesmo entendimento do presidente da Corte, do Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, de que uma mudança no CPP seria o suficiente. Mas, lamentavelmente, não logramos êxito em pautar o projeto ainda. Gilson, a Lava Jato reacendeu o debate sobre o fim do foro privilegiado, porque colocou em xeque a capacidade do Supremo de analisar um volume tão grande de investigações por corrupção. Em 2017, o Senado aprovou a PEC do fim do foro privilegiado, que seguiu para a Câmara e até hoje não foi pautada. Por que a Câmara dos Deputados não incorpora a mesma velocidade usada para aprovar vários projetos para votar a PEC do foro privilegiado? Na verdade, na cabeça da maioria, esse é o típico exemplo de lei que é muito melhor não analisar, não deliberar e, principalmente, não votar. Como é um projeto de conhecimento popular, existe uma pressão muito grande para que os parlamentares votem favoravelmente, mesmo aqueles que verdadeiramente não são dessa opinião, ou têm algum rabo preso, como se diz. Não votando, eles podem até continuar dizendo que são favoráveis, ou até continuar se omitindo, ou dizer que estão avaliando o texto, qualquer coisa. Enfim, ganhando prazo quase que eterno para a manutenção da confortável situação atual. Adriana, a retirada do COAF do Ministério da Justiça, a sanção pelo presidente do juiz de garantias, da limitação de delação premiada, da lei do abuso de autoridades e outras medidas, enfim, houve uma série de regras que mudaram e foram enfraquecendo o trabalho que o ex-ministro Sérgio Moro vinha fazendo para combater a corrupção e a impunidade. Além da prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado, qual é o compromisso do Novo no avanço das medidas que a sociedade tanto anseia para moralizar o país? Eu gosto de pensar o que a gente conseguiu avançar em relação ao que a gente tinha. Alguns pontos importantes no pacote anticrime foram aprovados, né? Ela aumenta a pena máxima para cumprimento das penas privativas de liberdade de 30 para 40 anos, aumenta a pena por roubo quando for usada arma branca, como uma faca, por exemplo, fim da progressão de pena para condenados ligados à organização criminosa, como o PCC e outras, né? Cumprimento imediato da sentença de tribunal de júri, quando a pena for maior de 15 anos, policial infiltrado e outras coisas. Agora sim, perdemos coisas importantes no caminho, né? Excludente de licitude, negociação antecipada da pena, a solução negociada e o pior de tudo, na minha opinião, que foi a prisão após condenação em segunda instância. Né, que isso agora está com a PEC 199, que a gente está na comissão e que a gente está brigando, mas está parado também. Né? E a gente não pode esquecer também aquela inclusão absurda da questão do juiz de garantias, né? Que mexe com a estrutura judiciária, não teve discussão, não foi feita audiência pública para tratar do assunto. Foi colocado goela abaixo de uma semana para outra. Assim, foi muito horrível a forma, né? Eu acho que isso tem que ser muito discutido.
o presidente sancionou a lei com vetos e não foram analisados. Vamos aguardar, porque talvez tenhamos surpresas. Vamos ver. Marcel, de que forma é possível começar uma pressão no Congresso para a retomada desse assunto para que ele seja pautado? E qual a participação da sociedade na cobrança dessas mudanças, já que não é possível aglomeração nas ruas devido à pandemia? Redes sociais são fundamentais, aliás, têm sido fundamentais na história do Brasil e no mundo nos últimos anos. Então, a pressão que as pessoas têm feito nas redes ao identificar um deputado que não se pronuncia a respeito do assunto, fazendo comentários no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, essa pressão é fundamental. Então, é muito importante, ainda mais nesse período de pandemia, que as pessoas intensifiquem essa pressão, porque é necessário que o parlamento se pronuncie rapidamente. Nós já estamos, né, no mês de julho, agosto, metade do ano, passou já e até agora não foi pautada no plenário essa questão. Mas já há relatório encaminhado na comissão especial e a gente espera que com essa pressão social, pressão popular, ele possa vir o quanto antes ao plenário. Gilson, você que está nos bastidores da Câmara, consegue perceber uma maior adesão de parlamentares a essas pautas que trazem mais ética e aprovação junto à sociedade? Honestamente, não. Nós temos poucos parlamentares que fazem dessas pautas realmente uma agenda do seu mandato. Muitos até concordam, mas são passivos. Quando está na pauta, até vota, mas não corre atrás, não apresenta, não luta. Proativos são muito poucos e insuficientes. A grande maioria está preocupada unicamente em contar votos e se reeleger. E para isso costumam agradar os eleitores das mais diversas formas, seja com emendas, com benefícios locais e setoriais, fazendo visita, tirando foto, cortando faixa. Temos um grande caminho ainda num país que muitos acreditam que político bom é aquele que rouba, mas traz dinheiro. A verdade é que precisamos lutar contra os colegas e contra o sistema que infelizmente se retroalimenta. Marcel, a bancada do Novo na Câmara tem sido incansável na linha de frente do combate à corrupção em defesa da Lava Jato. Na sua opinião, a chance da Lava Jato ser esvaziada? Sempre há chance, é por isso que nós precisamos estar muito alerta e a gente tem que estar também muito presente nessa discussão, né? A liberdade se perde muito fácil se a gente não briga por ela. E o combate à corrupção segue nessa mesma linha, né? Ele precisa ser defendido sempre, a Lava Jato também. E as manifestações mais recentes, inclusive do próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, são muito preocupantes. Então nós precisamos nos manifestar sempre que podemos e, inclusive, nós precisamos atuar para evitar retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Gilson, de novo, obrigada pela sua participação com a gente aqui no NovoCast. E para encerrar, a Lava Jato já deixou um legado para nós brasileiros. Depois da operação, o país mudou e passou a exigir uma postura mais ética dos políticos e dos poderes públicos em geral. Para você, qual é o maior avanço que pode acontecer ainda esse ano em relação ao combate à corrupção e à impunidade? Olha, nós poderemos ter alguns avanços pontuais. A PEC 199, da prisão de segunda instância, é possível que seja aprovada esse ano. Essa realmente eu reputo que seja o avanço de maior importância e o relatório, inclusive, está prestes a ser entregue na comissão especial. O projeto de lei 1485, da minha colega Adriana, também tem chance de ser aprovado. Ele torna as penas mais duras para os políticos durante o período da pandemia. Fora isso, eu realmente gostaria que esse ano os órgãos de fiscalização, Ministério Público, imprensa, judiciário, enfim, fizessem um pente fino nas inúmeras corrupções durante a pandemia. Realmente é de uma crueldade gigantesca os políticos estarem fazendo dívida para nossos filhos e netos para encher os bolsos durante a pandemia. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite, um grande abraço a todos e até o próximo Super NovoCast. Valeu! Adriana, novamente eu quero agradecer a sua participação aqui no NovoCast. E para encerrar, eu queria saber de você. Qual o maior avanço que pode ocorrer ainda esse ano em relação ao combate à corrupção e à impunidade?
E como os cidadãos também podem ser protagonistas nessa luta? Eu sou uma otimista convicta e eu realmente tenho esperança que a gente venha aprovar o fim do foro privilegiado, né? Acho que se a população participar muito, cobrar, e a segunda instância também. Também o meu projeto de lei 1485, que foi sugestão de um cidadão, o Maurício, que duplica as penas de corrupção cometida em estado de calamidade pública. Né? Então, está em pauta já, mas faz 2 meses que está em pauta, já entra na pauta. Mas o maior avanço mesmo que pode acontecer ainda esse ano em relação ao combate à corrupção é a participação de todos os cidadãos na fiscalização. A gente sabe que todas as regras de licitação foram afrouxadas, que tem muito dinheiro extraordinário indo para os estados e municípios. Então, é muito bacana ver os cidadãos empenhados em fiscalizar e denunciar para o Observatório Social, para o Instituto Não Aceito Corrupção, para a CGU, na plataforma Fala BR. Então, assim, eu acho que o grande avanço é o cidadão entender o seu papel de protagonista e como isso é essencial. É isso, Adriana, perfeito. Muito obrigada. Marcel, quero agradecer a sua participação aqui no NovoCast. E para encerrar, apoio à Lava Jato, defesa da prisão em segunda instância e do fim do foro privilegiado são frentes que a sociedade anseia por avanços para que haja uma diminuição efetiva do crime de colarinho branco no Brasil. Qual recado final você gostaria de dar aos nossos filiados e ouvintes para que a gente continue acreditando que o Brasil pode mudar? Eu gosto de repetir uma frase que mudou minha vida quando eu voltei do exterior para voltar à política no Brasil, algo que poucas pessoas na época entendiam. E até hoje muita gente se pergunta, né, ou me pergunta, na verdade, por que eu fui fazer isso. E eu digo, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E para poder fazer do meu país, né, um país melhor, do meu Brasil um Brasil melhor, eu preciso estar atento a tudo o que acontece na política. Então, eu fico muito contente que tantos filiados do Novo estejam participando ativamente da política, aliás, que tantas pessoas estejam procurando o Novo também para se filiar, para participar efetivamente da política, porque é só por meio da nossa participação que a gente vai mudar as coisas. Não adianta só assistir de braços cruzados ou esperar, né, dos mesmos que nos governaram por tanto tempo, que esses mesmos façam coisas diferentes. A gente precisa pressioná-los sim para buscar, se possível, uma atitude diferente, mas principalmente nós mesmos precisamos nos envolver, nos candidatar e participar. Então, a minha mensagem de otimismo é essa: participe você também, engaje-se, porque fazendo a diferença no seu dia a dia, você vai ajudar a fazer diferença no nosso país, e o nosso país merece ser um Brasil melhor. E terminamos mais um episódio do NovoCast. Não deixe de se inscrever e ouvir os episódios disponíveis em todas as plataformas de áudio. Compartilhe para que nossas ideias se espalhem cada vez mais. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não utiliza recursos públicos. Seja um associado desse projeto filiando-se em novo.org.br. Você também pode ser um doador ou adquirir os produtos da loja acessando loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.